Nessa cena, pessoal, havia, quando ela tá nesse espécie de, não vou chamar monólogo, mas ela é, assim, ela tá meio que contando para nós, espectadores, um pouco sobre a perspectiva, e tem essa cena que ela diz sobre a mãe, que o Og é o mundo dela, e depois eu deixei um pouquinho mais à frente um trecho dela na escola. Aqui, por exemplo, você tem uma ligação muito boa e muito interessante, que é o quê? A mise-en-scène reflete o ambiente, reflete a emoção, reflete a sensação que existe naquela cena, naquilo que está sendo apresentado. Se a gente for ver, ó, vou voltar um pouquinho aqui também para eu ver com vocês. Eu acho que ela nem percebe que faz do Og o centro de todos os universos que ela desenha. A Miranda costumava brincar que a minha casa era como a Terra e que ela girava em torno do Sol. A gente tem alguns movimentos de câmera aqui. Por exemplo, aqui a gente tem um chamado zoom in, que é quando a câmera vai se aproximando do personagem. E a gente tem essa câmera se aproximando da personagem Via e da personagem que é a mãe da Via e do Og. E você vê, por exemplo, até mesmo na questão da atuação, o que está acontecendo ali. Você vê, por exemplo, um adolescente que deixa um livro, ainda um livro extremamente grosso, parece um tijolo baiano de 6 furos. Um livro que naturalmente é denso, você percebe, e ela está olhando para a mãe está concentrada em um trabalho. Você vê que a mãe ela está realmente representando o filho dela como um centro. Então você vê aqui como essa adolescente, como essa personagem, ela se sente excluída. Olha só que vamos explorar melhor essa mise-en-scène. Você tem, além do livro que eu falei para vocês e da atuação das atrizes, por exemplo, a senhora Puma está totalmente concentrada ali no que parece ser o filho e a filha mais velha se sente excluída. Então, olha só, o cenário ajuda a contar tudo. Você tem, por exemplo, pouca iluminação, você tem, até onde eu consigo ver aqui, 2 ou 3 fontes de luz, uma vindo na direção da mesa, outra ao fundo, vindo da janela, e provavelmente uma um pouco mais direcionada e mais fraca aqui para o rosto da atriz. Então, gente, olha só que interessante como isso tudo conta. Isso conta sobre o como ela se sente, o como tudo parece ser estranho, como ela se sente isolada, como parece que ela tá sozinha, ela se sente excluída pela própria mãe. E olha só que coisa legal também, gente. Também tem esse conceito das 3 luzes aqui, né? Uma luz que brinca com a questão natural de uma janela, que deve estar aqui até onde parece vou falar a esquerda da Julia Roberts. Você tem essa luz, tem uma luz aqui de fundo, uma terceira luz aqui atrás das janelas, e você ainda tem uma luz direcionando. Porém, você percebe que o cenário por si só em que a Julia Roberts está um pouquinho mais claro. Então, é como se fosse um alvo. Junto com esse movimento, parece que a Via está olhando alguém que ela quer ter essa atração, que você quer realmente sentir próximo dessa pessoa. Então, olha só, pessoal, que legal que é quando uma mise-en-scène é bem planejada. E quando a gente vai mais pra frente, pra cena em que ela tá andando na escola, reparem, tá tudo em tons mais azulados, não está tudo mais em tons brancos ou amarelos, para refletir conforto, porque a tonalidade mais puxada pro azul aqui representa algo um pouco mais frio, vamos chamar assim, né? Algo que é muitas vezes de denso. E se você parar para olhar, veja aqui, ó, como essa mise-en-scène está bem feita. Tem um movimento de câmera muito legal, que é uma espécie de pan lateral seguido com uma espécie de zoom in, vamos chamar assim, tá? A gente tem aqui, por exemplo, um cenário que você vê, ele começa 100% cinza, você tem muita coisa cinza, e depois ele vai colorindo. Então, significa que vai existir uma espécie de descoberta, talvez. Vai começar a ter coisas, e ainda tem uma cena mais à frente no teatro que é legal, que tá
o teatro em si é todo preto e tem vários artigos coloridos. Então, isso conta um pouco sobre o que talvez vai acontecer com a personagem Via. Então, a mise-en-scène ajuda a contar até mesmo coisas muito mais além do que o espectador consegue ver, mas que ele tem essa capacidade de interpretar. Então, e gente, agora vocês vão vir e ver comigo uma cena, gente, que eu vou ser bem sincero, ela dá uma quebrada no coração. Adeus, Groover's Corners. Mamãe e papai. Ah, Terra. Você é maravilhosa demais para poderem te entender. E, gente, que cena incrível. Gente, aqui vai entrar... eu deixei um trechinho maior, mas assim, é uma sequência que tem muitas outras coisas no final, no meio. Mas ela complementa com uma coisa que eu já mostrei aqui, mais ou menos, com um diálogo que vocês viram mais anteriormente. Mas o que acontece? Gente, essa dica é super importante, que é... Gente, a mise-en-scène ajuda a dar novos contextos para aquilo que você quer passar no seu filme, no seu vídeo, em qualquer lugar que seja. Por quê? A mise-en-scène, ela tem esse poder que, como vocês puderam ver aqui, essa cena do teatro, por exemplo, ela conversa com toda a outra parte do vídeo, do filme, desculpe, e ainda, ela ainda por cima fala muito sobre como a Via se descobriu, a personagem Via se descobriu no teatro, e o como ela conquistou aquilo que ela queria anteriormente, que ela queria a atenção da mãe, ela queria ver a mãe esquecendo de todo o resto e olhando para ela. Então você tem aqui esse movimento de câmera muito bonito, que é se aproximando dela. Você tem aquele desfoque em todos os outros personagens que estão compondo o quadro, e você tem um foco só na mãe, que está quase na beira da cadeira olhando a filha atuar, e a filha está falando ali, vendo a mãe atuando e se sentindo orgulhosa de que a mãe está vendo, e tudo termina num abraço. E ainda você tem, por exemplo, ela falando: "Ah, Terra, você é maravilhosa". Quando a gente tem o contexto do filme, a gente vê que naquela fala dela que o Og é como o Sol e os meus pais são como os planetas que orbitam. Você tem então a Via falando: você é o meu mundo. E agora o mundo dela estava se realizando com ela, e esse abraço então ele se torna muito mais potente por causa de toda essa mise-en-scène planejada e bem executada. Gente, e pessoal, vejam como é importante. Então, às vezes você está produzindo um vídeo para sua empresa e você não pensou na mise-en-scène, e você tinha tudo, mas tudo mesmo, para aquilo ser perfeito, e você jogou fora. Gente, a questão é, vocês têm que aprender uma coisa importantíssima para vídeos, e é o que a gente está aqui ensinando para vocês, que é: quando a gente vai fazer um vídeo, não é um vídeo que você faz falando: "Ah, não, vamos gravar, chegar a fazer isso e pronto". Não, não é desse jeito. Você tem que planejar, você tem que ser estratégico, você tem que saber o que fazer. Porque às vezes uma linguagem que você viu em um outro vídeo pode render muitas visualizações, mas nunca render resultado. Vamos pensar na mise-en-scène. Eu estou passando tudo extremamente detalhado, expliquei para vocês como é a mise-en-scène, o que ela é, eu expliquei até de onde ela surgiu, e ainda dei um exemplo prático para vocês. Pensando em tudo isso, dá para compor algumas produções e alguns filmes muito legais. E quando eu digo algumas, é porque assim, muitas pessoas vão ver esse vídeo e não vão querer fazer isso, porque dá muito trabalho. Mas, gente, se você também quer fazer algo bem feito, se dedique. E a gente, pessoal, da CM Produções, a gente está aqui para também ajudar vocês. Caso vocês estejam falando: "Nossa, gostei, mas nossa, tem muita coisa,
eu tenho que pensar em muita coisa, eu não sei nem por onde começar, eu não tenho muito tempo. Então a gente está aqui para oferecer também os nossos serviços para ajudar vocês. Afinal, da mise-en-scène, do roteiro até a entrega final, que é a edição, a montagem, a estreia, a postagem, gente, a gente está aqui para ajudar vocês, cada um, porque a gente tem um objetivo que é fazer vocês crescerem, tá, pessoal? E, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito por vocês, cada um que assistiu, chegou até aqui. Foi muito legal contar um pouquinho sobre mise-en-scène. E lembrem, se vocês quiserem algum conteúdo especial, não esquece de comentar aqui com a gente. E por favor, se você não deu like ainda, deixa o like, porque, gente, isso é muito importante. Vocês veem o sofrimento que eu também passo aqui, né? E pessoal, eu vou ficando por aqui então. Um grande beijo e um grande abraço para cada um de vocês. E tenham grandes sonhos.